Ainda aqui pelo Mangal das Garças, tá com o Dr. Camilo Gonzalez, que é o médico veterinário responsável por toda a fauna daqui do Mangal das Garças. E olha só o que ele vai mostrar pra gente. Vai falar da tartaruga da Amazônia. Como eu falei pra ele, disse, meu Deus do céu, tudo que é da Amazônia é grande assim, né? Então vai lá, doutor. Então, sim, nós temos aqui algumas espécies de quelônios, né? Que dentre delas a tartaruga da Amazônia, que é a maior espécie de quelônio de água doce que nós temos aqui nas Américas. E especificamente essas duas são já indivíduos adultos entre 20 e 25 anos que vão ser transportados para São Paulo. Eles estão aguardando o transporte e vão ser exibidos lá no zoológico de Itatiba, porque nós temos aqui um trabalho de reprodução de diversas espécies de quelônios, dentro delas a tartaruga da Amazônia, e assim, para eles lá no sul do país não é uma coisa muito comum, principalmente animais que cheguem a esse tamanho, precisa anos e anos, décadas, tanto que vocês podem ver aqui o tamanho inicial delas. Esses aqui já tem aproximadamente 4 ou 5 meses. Itimalia. Então assim, passando décadas para chegar a esse tamanho. Aí as tartarugas da Amazônia, que nós trabalhamos aqui, trabalhamos para educação ambiental, porque assim são espécies muito importantes para os ecossistemas fluviais da região amazônica. Elas são controladores de populações, eles também mantêm um controle assim, sobre as algas dos rios. E assim, também servem como alimento tradicional para diversas populações. Doutor, elas se alimentam de quê na vida livre? Então, quando elas são filhotes, elas se alimentam de proteína animal. Sim. Então, pescam filhotes juvenis, elas têm ainda agilidade assim, para pescar peixinhos, para pescar invertebrados, e também de algas, de proteína vegetal. Quando elas já vão ganhando mais idade, mais tamanho, elas começam a se tornar animais mais especialistas para vegetação, para vegetais, algas. Então, ela tem essa variação, essa modificação na dieta delas com o passar dos anos. Sim, sim. Muito, muito, muito interessante. E a postura? Geralmente ela chega a colocar quantos ovos por... Olha, em torno de... Tu sabes, eu não sei. Tu sabes aí, Bia? Quantos ovos? 90 100. Ovos. Agora deixa eu ficar aqui, né, falando aqui, filmando, enquanto a Beatriz Pinheiro, técnica ambiental... Quer esse aqui? Tá perfeito, vai lá. Tá ótimo. Tá? Sobre essas curiosidades dela, tá? Atividade delas. E olha só, aqui no Mangal elas estão, né, interagindo com as borboletas. Olha só que linda aqui, ó. Essa interação é maravilhosa. Então, aqui no Mangal das Garças nós prezamos também pela educação ambiental, já que é um parque que faz a reabilitação de animais silvestres. Então, sempre que possível, fazemos atividades com esses animais voltadas para o público visitante. Recentemente tivemos uma atividade chamada Ecozoo, onde levamos 3 indivíduos de espécimes diferentes. Foi a tartaruga da Amazônia, o jabuti-piranga e o tracajá. Então, as crianças puderam interagir, brincaram, viram de pertinho, puderam observar detalhes da morfologia desses animais, como as membranas entre os dedos, viram a diferença, o jabuti que vive na terra, a tartaruga que vive na água, seu tamanho diferenciado. Também puderam participar de uma brincadeira de descoberta dos ovos, para saber quem colocou aquele ovo. Então nós usamos as características dos animais, por exemplo, uns que vivem em rios grandes, o que vive na terra, o que se alimenta de restos de frutas, de folhas na floresta, para estimular ainda mais aquele pensamento das crianças, a associação das características com o animal na natureza. E foi super bacana, todo mundo gostou muito. E a ideia é que a gente sempre reforce essas atividades com o público infantil, jovem e adulto também, com os animais, para que eles tenham cada vez mais consciência de preservação ecológica. E não tem como não gostar de uma atividade dessa, né? Eu que não participei, estou encantada aqui com o que vocês podem oferecer. Olha que lindo aqui, ó. O que vocês podem oferecer, imagina
uma criança que é criada em apartamento. Que nunca viu um animal de perto. E ele sai daqui com aquela visão de, nossa, na natureza tem isso, um animal tão grande. A gente fala em tartaruga, vê muito nos desenhos, nos filmes, né? Mas não tem noção do tamanho, do peso que é esse animal, da longevidade que ele tem e da importância também para a preservação. Beatriz, muito obrigada, Obrigada. viu? Doutor, algum recado para a população que está assistindo esse vídeo em relação ao manejo, cuidado, orientação a se deparar com ele na natureza, né? Ou encontrar ele em estado vulnerável? Então, nós aqui no Pará e na região amazônica, nós temos assim uma certa abundância, né, dessas espécies. E assim, a população ela tem ainda assim, alguns hábitos de se alimentar de tartarugas, né? O que tem diminuído muito as populações, inclusive a tartaruga da Amazônia hoje em dia, ela é considerada vulnerável em algumas regiões. Então ela tem um interesse em conservação por causa do intensivo que tem sido a caça desses animais. Então a gente sempre faz esse trabalho aconselhando as pessoas a não comprar animais no trago, não comprar animais no mercado, não, principalmente assim porque tem que ter um cuidado sanitário até com a própria pessoa, né? De onde que está comprando, que tipo de carne que está comprando, mas também pelo fato da conservação. Então, assim, se for sempre buscar criadouros legalizados, tem criadouros legalizados de muita espécie, tem muitas dessas espécies também, mas não tirar mais da natureza, porque elas estão acabando e são animais muito importantes para os ecossistemas. Sim. Doutor, muito obrigado, viu? Tá bom.